Olá pessoal, vamos lá para a nossa quinta aula do Clube de Direito de Família e nós paramos aqui, salvo engano, na variedade do regime de bens. Falamos lá dos aspectos todos patrimoniais, principalmente da parte dos pactos antinupciais e também a mutabilidade do regime de bens. Agora, variedade do regime de bens, na verdade nós vamos entrar essencialmente agora em todos os regimes de bens. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, vamos falar também na separação absoluta, separação obrigatória e participação final nos aquestos. Todos os regimes com alguns detalhes, ou seja, os mais importantes para nós falarmos nesse curso de direito de família, na prática, na verdade, né? Vamos lá. Variedade do regime de bens, nós temos o primeiro, que seria o da comunhão parcial de bens. Regime da comunhão parcial. O regime da comunhão parcial de bens, a partir da Lei 6.515/77, a partir da Lei 6.515/77, passou a ser um regime legal. Comunhão parcial passou a ser um regime legal. Vejam que, a partir, acho que foi dia 27 ou 28 de dezembro de 77, salvo engano, 27 foi sancionado e 28 foi publicado, de dezembro de 77, a legislação falando que o regime da comunhão parcial passa a ser agora o regime legal. Ou seja, não teve vacatio legis, e se não teve vacatio legis, iniciou já a sua vacatio a partir do dia 29 em diante. Ou seja, já desde a publicação passou a vigorar o regime da comunhão parcial. Isso é importante? É, porque muitos, já fiz isso na prática, inclusive, alguns em janeiro que casaram em 78, as pessoas que casaram em janeiro de 78, muitas vezes o próprio cartório ele acabou aproveitando aquele impresso e deixou comunhão universal de bens, ou chamada comunhão de bens antigamente, que era o regime legal antigamente, comunhão de bens. E aí nós temos que tomar cuidado de observar se realmente eles atualizaram, né, que depois que passaram para o computador, transformaram em meio eletrônico, para ver se realmente atualizaram para a comunhão parcial de bens e tiraram a comunhão de bens. Ou seja, todos os casamentos, a partir lá de 28 de dezembro de 77, passaram a ser comunhão parcial se não tiver pacto antinupcial. Tá? Então, o regime da comunhão parcial de bens, antes da Lei 6.515/77, o regime legal era da comunhão de bens, que hoje atualmente é chamado de comunhão universal de bens. Tá? E agora, para diferenciar, ficou comunhão parcial. Então vamos colocar em duas situações. No regime da comunhão parcial de bens, que é o mais importante, ou seja, a maioria das pessoas estão casadas nesse regime, nós temos bens que se comunicam e bens que não se comunicam. Bens que comunicam e bens que não se comunicam. Quais seriam os bens que se comunicam? Os bens que se comunicam são aqueles adquiridos, por exemplo, na constância da união e a título oneroso. Ou seja, a comunicação significa que é meio a meio, metade para o marido, metade para a mulher. Tá? Então, no regime da comunhão parcial de bens, existem bens que se comunicam e bens que não se comunicam. Vamos ver o primeiro. Bens que se comunicam, aquele que tem direito a metade, meia ação, metade para o marido, metade para a mulher. Tanto faz também, né? Marido, marido, mulher, mulher também hoje, né? Só estou falando marido e mulher. Pode ser que seja marido, marido, e pode ser que seja mulher, mulher também, né? Bom, na comunhão, então, parcial de bens, bens que se comunicam, o primeiro é aquele que eu falei agora, que é a regra, os bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso, ou seja, compra e venda, mesmo que em nome somente de um, tem direito a meia ação. Por exemplo, eu comprei no meu nome, porque para comprar pode comprar só no nome. Para vender imóvel que não pode vender somente no seu nome. Tem que ter outorga uxória da esposa ou do marido. Tá? Para eu comprar, eu posso comprar sozinho, não tem problema. Na hora de vender um bem imóvel, aí eu tenho que pedir outorga uxória para o meu companheiro, meu marido ou minha mulher. Tá? Assim por diante. Então nós estamos lá, na comunhão parcial de bens, os bens que se comunicam, os bens adquiridos na constância, a título oneroso, mesmo que em nome somente de um. Se eu comprei no meu nome o imóvel, que eu estava dando exemplo, o imóvel é meu e da minha esposa. Se eu comprei na constância, é meio a meio, tá? Metade, metade. Basta provar que os bens vieram na constância a título oneroso, hein? Isso vai ser importante, porque nós vamos falar dos bens que não se comunicam depois. Segunda situação, dos bens que se comunicam. Aqueles adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. Aqueles adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. O que seria isso? Fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. Loteria, Mega Sena, Telecena, Big Brother, Casa dos Artistas, Ídolos, Fama, High School Music, A Fazenda, olha como eu sei todos, né? Agora tem The Master Chef, também tem outro agora, né? Que é chamado The Voice Brasil. Todos eles.
Eu vou explicar rapidamente o que é isso. Ó. Com ou sem concurso de trabalho, fato eventual com ou sem concurso. Sem concurso de trabalho, loteria. Eu fui até a lotérica, comprei um bilhete, estava premiado. Tive algum trabalho? Não. Tá? Esse dinheiro que eu ganhei, se comunica com a minha esposa? Se comunica, é meio a meio. Ah, mas fui eu que sonhei com os números. Eu que sonhei com os números. Eu que sonhei com a cobra, com a sogra. Não é assim? Eu que sonhei com o número. Portanto, é meu. Não. Sonhou é dos dois, tá? O sonho é dos dois, tá vendo? Então, a metade para cada um, tá? Metade para cada um. Teve até um mineiro, né? Que ganhou na loteria, com o dinheiro do bolso, ficou milionário, né? Ele disse assim, essa mulher já não é mais para mim. Essa mulher não é mais para mim. Está com o dinheiro no bolso, milionário, já não era mais para ele, essa mulher, né? E aí acabou separando dela e não falou nada para ela. E só que ele voltava para buscar seus filhos, para passear, para visitar, voltava com o carro importado, óculos Ray-Ban, Nike Air, jaqueta de couro. Nossa, a mulher falava assim, pelo amor de Deus, será que eu gastava tanto? Ela estava com a dor de consciência ainda, que ele separou e ficou rico, né? Mas na verdade, não. Ela contratou um detetive e viu realmente que ele tinha ganho na loteria. Ou seja, ela entrou com arrolamento e bloqueio dos bens e pegou a metade do dinheiro, tá? Metade é dela. Se ele ganhou 10 milhões e gastou 2, o problema é dele. Ela tem direito a 5 milhões de reais. Ou seja, tudo que ganhou, metade é da esposa ou do marido, tanto faz. Mais um que eu falei, com concurso de trabalho. Por que eu falei todos esses reality shows? Né? Big Brother, A Fazenda, todos eles. Porque é com concurso de trabalho. É um fato eventual, que nem sempre todas as pessoas vão lá. É um fato eventual, mas é com concurso de trabalho. Porque eles têm que ficar lá, filmando, confinado, têm que ficar, né, nas festinhas deles, que eles fazem umas baladas, né, precisa ficar nadando, precisa ficar fazendo academia, precisa ficar debaixo do edredom. Não é fácil, né? É um trabalho também, tá? É um trabalho gostoso, mas é um trabalho. Né? Mas tem que ficar lá fazendo um filminho, uma novelinha. Então, isto é com concurso de trabalho. E é um prêmio. Ou seja, aquele que ganha 1,5 milhão, aquele que ganha 2 milhões, aquele que ganha alguma casa lá dentro, aquele que ganha algum prêmio lá dentro, um carro, por exemplo, tem direito o companheiro ou a companheira, ou o marido e a mulher, se é casar na comunhão parcial, a meação, porque adquiriu na constância e foi a título fato eventual com concurso de trabalho. Né? Por isso que dá problema realmente esses realities, a maioria. Né? A maioria fala assim, eu não estou mais namorando, não estou mais universitário, não estou mais casado, acabei rompendo para vir para cá, já falei em rede nacional para mostrar. Né? Mas teve um caso aí que realmente, acho que a garota, uma primeira mulher ganhou no Big Brother, ganhou, acho que era 500 mil naquela época, o namorado entrou com uma ação de união estável para ter direito à metade do prêmio. Parece que não comprovou a união estável. Né? Muito na cara também, só porque eu ganhei o prêmio já entrou com união estável, né? Para ter direito à metade. Então, os prêmios todos se comunicam, hein? Seja com ou sem concurso de trabalho. Tudo vai se comunicar na comunhão parcial de mês. Mais um que se comunicam. Esses são importantes. Ó. Aqueles adquiridos por juros, frutos, benfeitorias e acessões, mesmo nos bens particulares. Os juros, os frutos, as benfeitorias e acessões, mesmo nos bens particulares. Olha só. Os juros, por exemplo. Pouca gente pede, hein? Os juros. Por exemplo, eu tenho R$1 milhão antes de casar. Esse R$1 milhão é meu. Não se comunica com a minha esposa, não é? Eu casei, ou seja, antes de eu casar eu tinha R$1 milhão, esse dinheiro é meu, não se comunica com a minha esposa. Eu apliquei ele. Os juros recebidos na constância se comunicam, os juros se comunicam, hein? Tá? O dinheiro não, mas os juros vão se comunicar. Aí é complicado, né? Porque os juros é o plus, o minus é a correção monetária. Nós vamos ter duas situações aí, né? Dentro de R$1 milhão aplicado. Nós vamos ter a correção monetária, que é uma mera atualização do dinheiro. Este não se comunica, é uma mera atualização. E nós temos os juros, que é o plus, que seria aí o 0,5% ao mês. Tá? Eu falo, para comprovar que na era Sarney, por exemplo, naquela época, década de 80, a correção monetária, a atualização monetária é de 90%. Hoje caiu bastante, né? Mas naquela época era 90%. Então nós temos que fazer o que para achar o que é correção e o que é juros? Correção não comunica, juros se comunicam, o que é o plus. Perícia. Não esqueça, tem que pedir perícia. Se não pedir perícia, não vai comprovar. Tá? Não vai comprovar. Vai ficar pedindo, vai pedir na contestação, vai pedir até em sede de inicial.
não vai comprovar se não tiver perícia. Tem que ser nomeado um perito, tá? Que normalmente é um contador, um economista, né? Que saiba fazer todo esse cálculo. Que não é difícil, é aritmético, né? Mas precisa do perito, que só o perito é de confiança do juiz, tá? Então não esqueça que muita gente passa batido em aí não comprova e acaba perdendo tudo. Aí é aquela situação que o juiz fala que dinheiro é um bem fungível e se comunica tudo. É meio a meio e acabou, ponto final. Agora, se você tiver perito e o perito demonstrar o que é um, que é outro, que não vai comunicar, acabou. Aí passa a não ser dessa forma de falar que o bem é fungível e se comunica tudo, tá? Porque ali está detalhado o que vai comunicar e o que não vai comunicar. Bom, mais um, na comunhão parcial de bens, que se comunica, que eu disse, né? Os frutos que esses poucos pedem, os frutos civis, por exemplo. Eu tenho uma casa antes de casar, esta casa é minha, não se comunica com a minha esposa, não é? É minha, não se comunica com a minha esposa, mas eu aluguei essa casa, e durante o casamento eu recebo os aluguéis. Esses aluguéis se comunicam, não se comunicam a casa, ou seja, os bens imóveis não vão se comunicar, porque é meu antes do casamento, mas os aluguéis recebidos, percebidos na constância do casamento, têm direito a metade. Ah, mas se ele gastou com a mantença da família, aí, realmente, se você não comprovar que ele guardou o dinheiro e gastou com a mantença da família, aí acabou o dinheiro. Tá? Aí não é justo dividir, porque ele acabou gastando com a própria família. Tá? Agora, por exemplo, a pessoa juntou um dinheiro de aluguel. Está lá, 5 anos de aluguel juntado. Juntou 200 mil reais, por exemplo. Esse dinheiro, a esposa ou o marido tem direito à metade, mesmo que seja em decorrência de um imóvel particular. Pouca gente pede também, pouca gente pede. Eu falo, tudo isso, prova por perícia, tem que ter perícia, tá? Prova pericial, tem que pedir perícia para isso. Mais um, então falei dos frutos civis, o outro que seria benfeitorias, as benfeitorias. Eu, por exemplo, tenho uma casa antes de casar. Esta casa é minha, não se comunica com a minha esposa. Mas eu resolvi fazer uma piscina. Fiz uma piscina olímpica, custou $1 milhão. Essa piscina. Vinha até o Phelps, vinha junto, né? $1 milhão. Para poder custar tudo isso, o nadador tem que vir junto, tá? E, inclusive, foi ele o motivo da separação, inclusive, tá? Então, a piscina custou $1 milhão. Essa piscina se comunica. A casa não se comunica porque era minha antes do casamento. Mas eu construí a piscina na constância, é meio a meio. $1 milhão eu tenho que dividir. Às vezes até para perícia. A perícia tem que ter também. Você tem que comprovar que a piscina foi feita, tá? E foi na constância. E demonstrar também que a piscina elevou o patrimônio, ou seja, valorizou o imóvel. Nesta valorização do imóvel, em razão da piscina, tem direito à metade. Em razão da piscina, hein? Não é aquela atualização do imóvel, né? Que você comprou um imóvel antes de casar por 100 mil e hoje vale 500, tá? Isso não se comunica, essa valorização. É uma mera atualização do mercado, tá? Agora, que é um bem de raiz. Agora, a piscina que foi construída na constância tem direito à metade, que é a benfeitoria, e também o que foi valorizado em razão da piscina. Quem faz isso? Perícia. O perito vai dizer quanto que valia o imóvel, quanto que vale ele com a piscina, né, hoje, e quanto que vale a piscina. Então, vai dar para decifrar tudo e colocar metade para cada um, tá? Meio a meio. Claro que se o imóvel é bem de raiz, vai se estabelecer condomínio meio a meio? Não, porque o terreno é dele. Porque a casa é dele, só a piscina vai comunicar. Então, pode gerar uma indenização ou uma compensação em outro patrimônio. Tá? Então, mais um. Então, as benfeitorias, que é importante, hein? Muita gente costuma tirar foto, juntar nota fiscal, hein? Que foi feito na constância, recibo de pedreiro, tudo isso, hein? Ou, se não juntar tudo, escaneia lá, pelo menos, né? Vai escaneando tudo. Então, as pessoas não têm esse costume, e depois, para comprovar que foi na constância, fica difícil, hein? Fica difícil, tá? Essa comprovação. O outro é a chamada acessão. A acessão, que eu coloquei benfeitoria, é a acessão. Ó. A acessão é o chamado acréscimo da propriedade imóvel. Acessão, acréscimo da propriedade imóvel. Nós temos duas espécies de acessão, a acessão natural e a acessão artificial. A acessão natural é aquela matéria gostosa, dinâmica, que vocês tiveram no terceiro ano de faculdade, lembra? Aluvião, avulsão, formação de ilhas, alvo abandonado. Coisa bacana, né? Ninguém dormia nessa aula. Então, essa é uma acessão natural, formação de ilhas, aluvião, avulsão, alvo abandonado. Agora, o que importa mais para nós, lógico, em grandes centros, né?
Agora, isso dá muito no interior, né? No interior tem bastante essa situação de aluvião, que também vai comunicar, hein? Mesmo no bem particular. Ou seja, o imóvel era seu e acabou formando uma ilha num rio, que é sempre em rio, né? E aí a metade dessa ilha vai ser sua também, tá? Ou seja, o imóvel não, mas a ilha sim, que foi na constância do casamento. Agora, o que importa mais para nós em grandes centros, tem mais, são as acessões artificiais. A acessão artificial é aquela que tem intervenção do homem, como, por exemplo, construções. Eu tenho um terreno antes de casar. Esse terreno é meu, não se comunica com a minha esposa. Mas eu construí uma casa na constância do casamento. Eu construí um prédio na constância do casamento. Esta casa, esse prédio, se comunica com a minha esposa. Esta casa, esse prédio, se comunica com a minha esposa. O terreno não. Como que eu faço isso? Perícia também tem que ter, para saber quanto que vale o terreno, e quanto que vale o prédio, quanto que vale a casa. Para saber que se vai comunicar somente a casa ou o prédio. O terreno já era antes. Agora, já vi casos aí que a pessoa pediu a metade e não comprovou que tinha construído essa metade. Ou seja, no registro de imóvel só está o terreno e ela falou que tinha imóvel. Mas cadê a comprovação dele? Nem foto tinha. E outra, eu entendo que tem que ter perícia, a perícia tem que ir lá ver e constatar que realmente tem um imóvel naquela casa. E depois a segunda fase, tem que comprovar que foi feito na constância do casamento. Se não comprovar que foi na constância também, não tem direito à metade. Tá? Então o terreno seria dele e se for provado na constância, seria metade da esposa a construção, tá? O prédio ou aí a casa. Tá? Então, nós temos muita coisa importante e pouca gente faz esse tipo de investigação, né? E pouca gente também faz isso de comprovação, principalmente num processo judicial. Tá? Muita gente não comprova porque não faz a devida prova processual. Tá? Que o principal deles é o perito, hein? Sem o perito. As pessoas não pedem. Depois o processo não perde, não ganha por causa disso. Tá? Então, comunhão parcial de bens, falei os bens que se comunicam, agora os bens que não se comunicam. Não se comunicam. Olha, eu estou falando assim, não é tão por cima não, está bem até detalhado. Mas, na pós-graduação que nós temos, né, de família e sucessões, é muito mais detalhado, hein? Inclusive vem peças, inclusive vem aí alguns modelos de contratos, vem tudo aqui. Essa parte do regime de bens, principalmente pacto antinupcial, tá? Então, normalmente, na pós, como é mais tempo, são 300 horas, né, 360 horas, 300 horas só de família e sucessões, acabamos passando muito mais coisas com mais profundidade. Mas aqui está bem detalhado também, vocês dá para ter uma noção com referência a isso. Bom, a comunhão parcial de bens, bens que não se comunicam agora. Agora é o que todo mundo quer saber, né? Nem só para o seu cliente, mas para a sua vida pessoal, né? Que não se comunicam. Eu quero saber que não comunica. Ou seja, eu quero estar prevenido para não comunicar com minha esposa, com seu marido e assim por diante. Tá? O que não se comunica na comunhão parcial de bens? Primeiro, essa é a regra. Ou seja, os bens adquiridos antes do casamento. Os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam. Os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam, hein? Não se comunicam. Lógico, né? Foi adquirido antes, só se fosse comunhão universal. Mas como é comunhão parcial de bens, os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam. Segundo, agora começa já a complicar um pouco, tá? Segundo que não se comunicam. Os bens de herança, ou seja, mesmo na constância do casamento, o pai e a mãe, ou seja, o sogro e a sogra, falecem no decorrer do casamento. Ela tem direito... O genro tem direito à metade? Não, porque veio de herança. Ah, mas foi na constância do casamento? O sogro e a sogra faleceram no decorrer do casamento. A nora, o genro, tem direito ao que o filho recebeu de herança? Constância, não é? Não, o que recebe na constância é a título oneroso. Herança é a título gratuito. Se é a título gratuito, não se comunicam, hein? Herança não se comunica. Mesmo indo na constância. Isso é um detalhe, depois que nós vamos falar, acho que é em agosto, provavelmente, no curso de sucessões. É aquela parte que concorre, né? Ou seja, a herança, se separar e divorciar, não se comunica na comunhão parcial. Mas se morrer, concorre. Tem direito à sucessão outro cônjuge, hein? Outro cônjuge vai concorrer com os seus filhos. Mais um.
doação. Um bem de doação, um bem doado para o filho e a filha. Tem direito o genro e a nora, mesmo na constância do casamento? Não, doação não. Doação também veio a título gratuito, mesmo que seja na constância do casamento. Tá? Doação também não se comunica, que veio a título gratuito. Agora, olha só. Doei o imóvel para a filha, e a filha casou com aquele genro. Profissão dele, qual que era? Genro, profissão genro, sabe? Ou seja, a filha morre. Esse bem que eu doei para minha filha, o meu genro concorre. Se ela não tiver filhos, vai concorrer comigo. Olha só, um bem que eu dei vai para o meu genro, meio a meio. É um absurdo isso, hein? Por isso que eu falo para vocês. Uma dica que é muito simples e poucos cartórios falam para fazer isso. Ou seja, o pai doa com cláusula de reversão para a filha ou para o filho. Cláusula de reversão. Ou seja, se o donatário, o filho ou a filha, falecer antes do doador, que é o pai ou a mãe, volta para o doador. É a cláusula de reversão. Né? Então, aí não haveria concorrência do genro ou da nora, porque voltaria em razão da cláusula de reversão para o doador. Então, você doa com cláusula de reversão. Morrendo, falecendo o donatário antes do doador, volta para o doador. Cláusula simples, que não custa nada mais. Tá? Mais um, que não se comunica na comunhão parcial de bens. Esse é o mais difícil de comprovar, tá? Bens por subrogação. Bens adquiridos por subrogação. O que seria subrogação? Subrogação, substituição. Subrogação, substituição. Bens subrogados, bens substituídos. Por exemplo, eu tenho um imóvel adquirido antes do casamento. Esse imóvel é meu, não se comunica com a minha esposa. Esse imóvel que eu adquiri antes do casamento é meu, não se comunica com a minha esposa. Mas, na constância do casamento, ela descobriu que eu tinha esse imóvel e falou assim para mim: vende esse imóvel, vende esse imóvel, vende esse imóvel. Me encheu tanto que eu fui lá e vendi esse imóvel por 300 mil reais. Eu com dinheiro no bolso, ela falou assim: compra outro, compra outro, compra outro. Eu fui lá e comprei um outro por 300 mil reais. E ainda ela falou assim para a amiga dela que ela estava conversando: agora se comunica, ele comprou, foi na constância da união e a título oneroso, foi compra e venda. Tem ela direito à metade? Não, se eu provar que eu comprei esse imóvel na constância do casamento, com o dinheiro adquirido do bem antes do casamento. Ou seja, eu tive que provar subrogação, que eu comprei esse imóvel na constância com dinheiro da venda do imóvel adquirido antes, para comprovar. Eu sempre falo, muita gente quer fraudar a receita, né? Fica pagando, fica passando a menor o preço, né? Eu falo, não tem jeito, ou você perde para a receita ou perde para a mulher. Eu prefiro perder para a receita. Pelo menos eu colaborei com o Brasil, não é assim? Então, agora, para a mulher e outra, para a mulher é 50%, para a receita é 27,5%. Né? Então, é importante, até sobre se for o lucro na imobiliária, é 15%, é menor ainda. Tá? Então, é importante fazer isso? É importante, porque às vezes você não consegue comprovar a subrogação. Se você não comprovar a subrogação, é meio a meio, é metade. E às vezes é injusto, eu recebi um dinheiro de herança e comprei um imóvel na constância. Aí minha esposa ainda tem metade se eu separar dela. Não é justo. Tá? Por quê? Porque eu recebi da minha família. E por que vai para uma outra pessoa? Tá? Então, esse bem subrogado, às vezes você comprova pela Receita Federal mesmo, ou seja, pelo imposto de renda, você comprou, ou seja, você vendeu um imóvel que era seu por 300 mil e comprou um outro por 300 mil. E entrou no mesmo imposto de renda. Aí ficou fácil provar a subrogação. Muitas vezes a pessoa fala, vou colocar na própria escritura pública, que eu estou subrogando. Pode colocar, mas é bom que o companheiro, a companheira, o marido, a mulher, assine junto como anuente. Porque senão ela vai falar, eu não assinei nada, você que colocou isso, é unilateral. Tá? Então, é importante que faça assinar, principalmente por anuência. Mas o imposto de renda é importante, tudo isso. Como que eu comprovo a subrogação? Como que eu comprovo a subrogação? Também por perícia. É importante ter sempre nomeação de perícia aí também. Tá? Mais um, que não tem direito à comunicação dos bens. Esse é polêmico, tá? São os proventos do trabalho. Provento do trabalho na comunhão parcial de bens não comunica. Os proventos do trabalho na comunhão parcial de bens não comunica. Que antigamente, na comunhão parcial de bens, os proventos do trabalho comunicavam.
E na comunhão universal é que não comunicava no Código Civil de 16. Todo mundo falava assim, comunhão universal, que é o maior, não comunica, por que que na comunhão parcial, que é o menor, comunica? Hoje não comunica nos dois. Nos dois. Por exemplo, que seria um provento de trabalho? O salário, PIS, PASEP, fundo de garantia, 13º, tudo isso seria provento do trabalho. Uma ação trabalhista, provento do trabalho. Um PDV, também provento do trabalho. Não se comunica. A regra é que não comunica, hein? Não comunica. Os honorários do advogado não se comunica com sua esposa e assim por diante. Não vai comunicar. A regra é essa. Porém, o STJ tem decidido que comunica. Por exemplo, em caso específico, hein? Comunica. Se os créditos trabalhistas foram adquiridos, ou seja, os direitos aos créditos trabalhistas foram adquiridos na constância do casamento. 30 anos casado, 30 anos de emprego. Então, essa esposa participou, esse marido participou, e o STJ tem entendido que vai comunicar. Tá? Se 30 anos trabalhou e 30 anos está casado, então vai se comunicar. Essa é a posição do STJ. Agora, aqui, muitas vezes, em primeira instância, você consegue ganhar sim. O artigo 1659, inciso 6, artigo 1659, inciso 6, fala que os proventos do trabalho não comunicam. Não comunica, está de forma expressa, tá? No artigo 1659, inciso 6. Mais uma situação importante, que não vai se comunicar. Então, olha só, se você quer fazer comunicar o provento do trabalho, tem que chegar lá na STJ, hein? Chegar lá na STJ. Mais uma coisa importante é que, dentro aí dessa questão do trabalho, principalmente, se você recebe um fundo de garantia, por exemplo, que não vai comunicar, conforme 1659, inciso 6, e você comprar um imóvel na constância, aí comunica, tá? Aí comunica, aí não é subrogação. Né? Que tudo que você adquire é com o seu trabalho. Então não dá para ficar diferenciando as coisas. Tá? Então a maioria entende que, se você transformou o dinheiro do seu trabalho em patrimônio, esse se comunica, esse comunicaria. Mais um que não se comunica, esse poucas pessoas também pedem numa defesa, numa contestação. Bens de instrumento de profissão. Ou seja, instrumento de profissão não se comunica. Os instrumentos de profissão, por exemplo, o táxi do taxista, os aparelhos do médico com sua esposa, os aparelhos da dentista com seu marido. Uma vez eu consegui livrar de comunicação de bens um automóvel do vendedor. Ele demonstrou que o automóvel era essencial para ele trabalhar, que era um vendedor. E se ele não tivesse automóvel, depender de condução pública principalmente, ele acabaria tendo uma renda de 30%, 40% que ele ganha. Tá? Porque não conseguiria fazer tudo o que ele faz com o automóvel. Então, esse automóvel foi dispensado da comunicação, porque eu provei que é um instrumento de profissão. Tá? Então, caminhão do caminhoneiro, o táxi, o automóvel, não o alvará. Né? Que aquele alvará, eu falo que não tem valor o alvará. Mas a gente sabe que em alguns lugares, né, do Brasil, principalmente em São Paulo, nós sabemos que tem táxi que chega aí a valer 500, 700 mil reais o alvará. Né? Mas, na verdade, o alvará não poderia ter valor, hein? Poderia ter valor. O carro que eu estou dizendo é um instrumento de profissão. Já aquela questão do alvará pode ter uma indenização, sim. Tá? Uma indenização. Ah, e o advogado casado com a advogada? Falei, aí vai dar problema. Aí vai dar problema. Os livros são instrumento de profissão, os livros. E agora o que você faz? Eu falo sempre, dou uma dica. Compra o livro, carimba, carimba todos os livros. Né? E uma vez um casalzinho estava presente no curso, e eu falei isso na semana seguinte, ela veio e ficou brava. Doutor, por que o senhor vai falar aquilo? Falei, falar o quê? É aquele negócio de carimbar todos os livros. Falei, por quê? Meu marido levou a sério. No dia seguinte, ele foi lá e comprou um carimbinho e carimbou todos os livros da biblioteca, todos os livros. Eu falei, agora a senhora faz o seguinte, faz um carimbinho no seu nome e carimba tudo por cima. Falei. E ainda gruda a nota fiscal no seu nome ali, tá? Cola ali. Saiu uma briga danada. Eu falei para ela, tá o cartão, deu o cartão para ela, inclusive, né? Vai separar do marido já. Então, o advogado fala assim, e o escritório? Ou seja, e a casa que guarnece o escritório? Não, a casa que guarnece o escritório, o imóvel, é um bem, e aí depende do regime de bens. Se for adquirido na constância, tem direito à metade.
Tá? Eu estou falando instrumento de profissão. Instrumento de profissão. Mais um que não comunica na comunhão universal. Dívidas que não convertem em proveito comum. Dívidas que não convertem em proveito comum. O que seria essa dívida que não converte em proveito comum? Dívida que não converte em proveito comum. Moda, Dr. Hollywood. E custou $1 milhão a plástica. O negócio tá feio. Tá feio o negócio. Né? O Dr. Ray olhou e falou assim, nossa, não sou Deus não, mas vou tentar fazer um milagre. $1 milhão. Né? 10 cheques borrachudos, voltaram todos os cheques. E esse cheque, o Dr. Ray veio para o Brasil e executou esses cheques todos. Penhora os bens do casal? Penhora. Mas entendeu, o marido tem direito a embargos. E terceiro, penhora a metade dela, porque a benfeitoria só foi nela, não foi em mim. Né? Ela vai querer argumentar, mas ele usou, é outro que vai usar agora. Tá? Portanto, a dívida é só dela, a benfeitoria só foi nela. Mas outro exemplo, mais próximo da realidade. Um dinheiro que foi gasto com a aquisição de um caminhão do caminhoneiro. O caminhão do caminhoneiro pagou lá R$200 mil no caminhão, ficou devendo esse caminhão, a esposa participa da dívida? A esposa não participa da dívida. Por que a esposa não participa da dívida? Porque ela também não iria participar do caminhão, se fosse comunicar. Porque não comunica, instrumento de profissão não comunica, se o caminhão for um instrumento de profissão. Tá? Outro, que não vão se comunicar, que não vai se comunicar. Esse, na verdade, nem precisa, né? Porque o regime já é da comunhão parcial de bens. Poderia colocar uma cláusula de incomunicabilidade, né? Mas entendeu que nem precisaria, porque já é comunhão parcial de bens, o sogro não precisa doar com cláusula de incomunicabilidade, porque não vai comunicar. Importante colocar a cláusula de reversão, sim. Tá? Então, são esses os bens que não se comunicam na comunhão parcial de bens. Segundo o regime de bens, comunhão universal. Agora, o restante é rápido, tá? Bem rapidinho. Comunhão universal de bens. Antigamente era chamado de comunhão de bens. Antes da Lei 6.515/77, o regime legal era da comunhão de bens. E depois de 77 passou a ser comunhão parcial. E para diferenciar da comunhão parcial, passou a ser chamado a comunhão de bens, comunhão universal de bens. Já está dizendo, se é comunhão universal, significa a regra que comunica tudo. Todos os bens adquiridos antes, depois, herança, doação, se comunicam. Todos os bens adquiridos antes, depois, herança e doação, vão se comunicar. Tá? Puxa, mas até o de herança? Esse é o problema. Por isso que a maioria não casa na comunhão universal. Tanto é verdade que hoje tem que ter pacto antinupcial. Tem que fazer um contrato público, tem que fazer uma escritura pública lavrada perante o cartório de notas, como nós falamos na aula passada. Precisa isso ainda na comunhão universal. Por isso que a maioria não casa. Hoje a maioria não casa na comunhão universal. É muito fácil para dar golpe. Eu caso com uma pessoa que tem dinheiro, eu falo que quero divórcio hoje mesmo. Casei, já quero divórcio, porque eu quero direito à metade, ao patrimônio. Muito difícil. Uma vez um casal falou, não, nós casamos. Mas eu falei, por que vocês casaram na comunhão universal? Ah, porque eu não tinha nada, ele também não. Não entendi. Não tinha nada. Nada que nada é nada. 2 vezes nada é nada. Ou seja, nada que dividido por nada é nada também. Então, para que comunhão universal? Sai da comunhão parcial mesmo, né? É que pobre é fogo, né? Fica fazer pacto. Só para falar que fez pacto. Pacto antinupcial, né? Pacto é com o diabo de ter feito, né? Mas pacto antinupcial significa que você tem que fazer um contrato antes do casamento e realmente hoje, para fazer na comunhão universal, tem que ser uma pessoa muito ignorante, vamos dizer assim, né? Que não saiba da legislação, tá? Que não saiba da legislação. É muito ruim esse regime hoje, atualmente. Tanto é verdade, vou contar rapidamente, e até para vocês colocarem isso na petição de divórcio. Uma colega falou assim, olha, o regime da comunhão universal, eu distribuí o divórcio dos dois, e o juiz não homologou na hora. Estava demorando já uns 2 meses para homologar esse divórcio. Sabe o que aconteceu? A mãe da mulher morreu, e ela recebeu herança. E agora? Ele recebe ou não recebe essa herança? O divórcio não foi homologado. É uma discussão grande. Ele vai falar que não foi homologado, eu tenho direito à metade. Olha, já distribuíram o divórcio. Ficou na mão do juiz 2 meses. A sogra morreu. O genro tem direito? Em tese teria, porque não foi homologado o divórcio ainda, estão casados, e é comunhão universal. Por isso que eu sempre falo,
quando você vai fazer uma homologação de divórcio, que o regime é da comunhão universal de bens, eu coloco hoje na petição, em razão disso até, coloco na petição que o efeito é ex tunc, que deverá retroagir a data da propositura da ação. Os dois assinam, acabou. Está feito e não tem problema mais, porque os dois assinaram. Vai retroagir a data da propositura da ação. Nesse caso, vai ter litígio. Ele vai falar, eu quero, e aí? Não homologou, vai homologar depois, e aí ele tem direito à metade. Tá? Então, comunhão universal de bens, a regra é essa, que se comunica tudo, os bens adquiridos antes, depois, herança, situação, tudo, mas tem exceção. Exceção dos bens que não se comunicam. Existem alguns bens na comunhão universal que não se comunicam. Primeiro que não se comunicam, os proventos do trabalho. É bem parecido com a comunhão parcial. Provento do trabalho também não comunica na comunhão universal. Mas um que não comunica na comunhão universal, instrumento de profissão, também não comunica na comunhão parcial de bens, na comunhão universal de bens. Bens também adquiridos por instrumento de profissão. Dívidas que não convertem o proveito comum, é bem parecido. Dívidas que não convertem o proveito comum, bem parecido com a da comunhão parcial. Agora, esse aqui vai diferir. Esse tem que colocar. Eu falei que na comunhão parcial não precisaria, mas na comunhão universal vai precisar. Puxa, meu filho casou na comunhão universal, minha filha casou na comunhão universal, tudo que eu conquistei e se eu morrer, vai para o meu filho, em contrapartida vai para a minha nora. Em contrapartida vai para o meu genro. E agora? O que eu faço para aliviar isso? Você pode fazer um testamento com cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, gravar os bens com cláusula de incomunicabilidade. Vai para o seu filho com essa cláusula de incomunicabilidade. E a nora e o genro não têm direito à metade. Mesmo casado na comunhão universal, porque você gravou de cláusula de incomunicabilidade. Tá? Outro regime de bens, ó. Comunhão universal, participação final nos aquestos. Aqui no Brasil é denominado como regime misto. Não vale nem a pena discutir muito sobre esse regime de bens, hein? O regime da participação final nos aquestos não pegou no Brasil. Desde o início do Código Civil de 2002, alguns casaram, depois ninguém mais casou. Pouca gente casa, mas muito pouco mesmo. Acho que quase ninguém casa na participação final nos aquestos. Ele veio copiado da Alemanha, da França, que não é a mesma coisa aqui. Né? Lá praticamente é um regime legal. Aqui não. O costume é diferente. Né? Tanto é verdade que a participação final nos aquestos é aquele que você casa já pensando em separar. E aqui a gente não casa pensando em separar. A gente casa até que a morte o separe. Não é que o padre diz isso? A gente sabe que não está acontecendo mais isso. Né? Mas o ideal é esse. Né? A filosofia é essa ainda. Né? Mas você não casa falando, vamos casar para daqui um mês separar? Vamos casar para daqui uma semana separar? Vamos casar para daqui um ano separar? Não, a gente não tem isso. A gente casa pensando que vai dar certo. Né? Não casa já com tempo determinado. Então, a participação final dos aquestos é bem parecido com isso. Tá? Seria um casamento quase a termo, vamos dizer assim. Tá? Só que não teria prazo. Tá? Então, a participação final dos aquestos aqui no Brasil é denominada como regime misto. Misto por quê? Mistura-se dois regimes dentro dele. Mistura-se dois regimes dentro dele. Aí nós vamos dividir em duas etapas. Primeira etapa, na constância do casamento, é como se fosse separação total de bens. Separação total de bens. Ou seja, tudo que eu adquiri na constância do casamento no meu nome é meu. Tudo que a minha esposa adquiriu no nome dela é dela. Não vai se comunicar. Essa é a primeira fase. A segunda fase, no final do casamento, na dissolução da sociedade conjugal, é como se fosse comunhão parcial de bens. É como se fosse comunhão parcial de bens. Ô professor, então comunica tudo. Eu adquiri na constância, meu nome vai comunicar se é comunhão parcial? Não, é como se fosse comunhão parcial de bens. Vírgula. Porém, se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares. Porém, se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares. Vou explicar isso. Tá? Na verdade, tem que fazer um cálculo, mas perde-se muito tempo para fazer isso. E não vale a pena, porque esse regime nem é utilizado. Tá? Não me pegou no Brasil. Por exemplo, eu comprei 5 imóveis no meu nome, é meu. Minha esposa comprou mais 5 imóveis no nome dela, é dela. Não vai se comunicar.
Porém, eu não vou morar nos 10 imóveis, eu moro em um e alugo os outros 10. E com o dinheiro dos aluguéis, eu estou administrando os bens. Eu fiz uma boa administração e compro com esse dinheiro um outro imóvel. E espertão coloco no meu nome. Esse imóvel que eu coloquei no meu nome, mesmo na constância do casamento, minha esposa pode pedir a metade, porque foi em razão dos frutos e juros dos bens particulares. Na verdade, é um casamento de negócio, né? De negócio. Outro regime de bens, esse é importante, separação de bens. Regime da separação de bens. Duas espécies de separação de bens. A primeira é chamada separação obrigatória. Separação obrigatória de bens. A obrigatória, já está dizendo o próprio nome, é por imposição da lei. Se é por imposição da lei, não tem pacto antinupcial, não tem pacto. Artigo 1641 do Código Civil. O primeiro diz assim: todos que dependerem das causas suspensivas. Primeiro exemplo, da viúva ou do viúvo que tiver filhos do primeiro casamento e bens do primeiro casamento, tem que apresentar o formal de partilha. Se não apresentar o formal de partilha, pode casar? Pode, mas vai casar na separação obrigatória de bens. É para não fazer confusão patrimonial com o primeiro casamento, com os filhos do primeiro casamento, com o novo marido ou a nova mulher. Divorciado e divorciado, outro exemplo, divorciado ou divorciada que não fizer prévia partilha. Aquele divorciado pode casar de novo? Pode, mas se ele não apresentar a carta de sentença da sua partilha no divórcio, se não apresentar pelo menos uma certidão de objeto de pé, mencionando que não deixou bens a partilhar, vai casar também na separação obrigatória de bens. Tá? 2, o inciso 2, do 1641, esse mudou. Das pessoas maiores de 70 anos. Das pessoas maiores de 70 anos. Antigamente era da maior de 50 e do maior de 60, ou seja, mulher 50, homem 60. Depois o Código Civil de 2002 equiparou 60 anos os dois. E veio a Lei 12.344/2010, Lei 12.344/2010, e alterou para 70 anos de idade. Hoje é 70 anos de idade. Tudo isso, a justificativa do legislador foi que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. E aumentou para 70 anos. Tá? Não concordo em razão da expectativa, porque dizem que se continuar nessa curva, no ano de 2050 vai ser 100 anos de idade a expectativa de vida. Portanto, vai ter que aumentar a cada 10 anos. Então, não concordo nessa justificativa, que seria em razão da idade, por causa da expectativa de vida. Tá? Entendo eu que a pessoa com 70 anos, ele tem tanta experiência para optar por o regime que ele queira. Ou seja, por que a pessoa que é maior de 70, ela não pode escolher o regime de bens? Eu tenho certeza que ela tem mais condições do que uma pessoa de 18 anos para escolher o regime de bens. Por que uma pessoa de 18 anos pode escolher, uma de 70 não? Ah, mas e o casamento por interesse? Ah, um senhor de 96 anos se apaixona por uma jovem de 18, por amor. Né? Pergunto, quem tem mais dinheiro? Claro, ele. Né? Ele trabalhou a vida toda, ela está começando agora. Isso é fato. Né? Isso é fato. Vocês já viram o inverso? Uma garota de 18 anos, top model, Gisele Bündchen, milionária, se apaixonar por um senhor de 96, miserável. Muito difícil. Tá? Então, isso é fato. Isso acontece. E aí os filhos que ficam falando, não, meu pai não está bem não, da cabeça não está bem. Então eu falo, tá tão bem que ele escolheu mais nova. Se tivesse escolhido mais velha, que estava ruim da cabeça. Tá? Portanto, tem ele direito de escolha? Teria, eu entendo. Mas, realmente, em razão da, vamos dizer assim, para não ocorrer a fraude no patrimônio, né? Para não ocorrer casamento por interesse, seria a separação obrigatória. Mas eu falo, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, né? Faz o que ele quiser. Tá? Bom, na separação obrigatória, então esses são os principais da separação obrigatória, hein? Na separação obrigatória, os bens se comunicam ou não se comunicam? Os bens se comunicam ou não se comunicam? Tem direito à metade ou não tem direito à metade? E agora? Muita gente esquece desta súmula, súmula 377 do STF. Isso que eu estou dizendo é a separação obrigatória. A súmula 377 do STF diz lá que os bens adquiridos na constância do casamento têm direito à metade. Tem direito à metade, a meação. Tá? E a doutrina vai além e diz, os bens adquiridos na constância a título oneroso. Oneroso, hein? A súmula não diz nada disso. A súmula diz os bens adquiridos na constância a título, os bens adquiridos na constância do casamento, ponto. A doutrina vai além e acrescenta, os bens adquiridos na constância a título oneroso.
Ou seja, vira uma comunhão parcial de bens a regra, tá? A regra. Então, súmula 377 do STF, hein? Muita gente esquece essa súmula antiga já, inclusive. E a última, por último, a última matéria aqui, ó. Separação absoluta, que é aquela que é por pacto antinupcial. Separação absoluta, ou chamada total, ou chamada por pacto antinupcial, ou chamada convencional. Tudo a mesma coisa. Separação absoluta, por pacto, convencional, total, tanto faz, tá? Essa daqui, conforme o artigo 1687 do Código Civil, 1687 do Código Civil, não se comunica nada. Os bens adquiridos antes, depois, herança e doação, nada vai se comunicar na separação total de bens. Porém, se morrer, concorre, hein? Se morrer, concorre. Toma cuidado, hein? É outra situação, é a sucessão. Mas se separar e divorciar, não tem direito a nada. Aqui não tem meiação. Dizem que atualmente é o melhor regime, né? Se os dois trabalham, se o marido e a mulher, os dois trabalham, o marido e o marido, ou mulher, como já disse, né? Trabalham, é o mais, vamos dizer assim, ponderável atualmente. Mas também não é a maioria deixa comunhão parcial de bens, que é o regime legal mesmo. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui, meu tempo terminou, parei então aqui no princípio da variedade do regime de bens, ou seja, passei todos os regimes de bens, falei dos efeitos patrimoniais todos do casamento. Entramos na próxima aula, na emenda constitucional 66/2010, a chamada nova lei do divórcio. Ou seja, tem separação ou não tem separação? Só tem divórcio ou posso discutir também divórcio com culpa? Isso tudo na semana que vem, quarta-feira, nesse mesmo horário. Abraço, até a próxima.